no Desinformando de hoje, você que está aí no sacrifício da quaresma, ruim da semana, podia ser uma boa notícia, se não fosse uma mentira. No Essa Informa, você vai entender por que a desinformação está atrapalhando a ciência. E no Fake hoje, vamos lá na pré-história, ficar sabendo se os neandertais eram esses bobos mesmo. Só que não. Fica aí, porque nós não vamos ficar para a história. Seja muito bem-vindo. Eu sou o professor Cláudio Magalhães, aqui do meu lado, desse lado de cá, nosso querido doutorando Diego de Deus, grande pesquisador da desinformação. Aproveita que você está aí, dá aí aquele sininho, coloca aí, registra para você ser avisado dos nossos próximos vídeos, curte também, redirecione isso para as pessoas que estão precisando, né, entender um pouco sobre a desinformação. Aproveita aí, dá essa força para que a gente possa continuar brigando contra esse grande mal do século. E aqui a gente não perde tempo, não. Aqui é curtinho. Inclusive, se quiser, vai lá, vê os nossos vídeos anteriores, faz uma maratona no Spotify. Estamos lá no Spotify, estamos no YouTube Music também, beleza? Porque aí você vai ficar sabendo de tudo sobre a desinformação e ser um dos nossos guerreiros contra esse mal do século. Sem perda de tempo, solta aí. Meu querido Diego, você sempre fala que a desinformação está bem contextualizada no nosso tempo atual. Nós estamos aqui na quaresma e parece que tem uma fórmula mágica para a gente passar esses 40 dias de uma maneira mais adequada, mais sem sacrifícios. É verdade isso? Conta isso para a gente, Diego. Pois é, professor, uma ótima semana para você e para todos que nos acompanham. Adiantando, não é verdade. A informação que circulou, principalmente nos últimos dias para cá, diz respeito a uma suposta substituição que o Papa Francisco teria recomendado, que compensaria o fato das pessoas não fazerem jejum durante esses 40 dias de quaresma, né? Então, muitas pessoas aí fazem jejum, não comem carne, ou, né, se abstêm de algum outro tipo de alimento que essa pessoa gosta, etc. Nem e aí, alimento, essa né? Não vai beber também, né? Não é sempre alimento, não bebe, não vai comer uma comida gordurosa. Sempre tem ali uma série de promessas, né? Então, essa informação que foi compartilhada, sobretudo no Facebook nos últimos dias, recomenda aqui 15 atos que eu diria, professor, dizem respeito até à necessidade de educação das pessoas, né? Então, assim, o básico do básico, dizer olá, agradecer, lembrar dos outros. Na vida, né? É uma obrigação do dia a dia, né? Então, assim, é uma desinformação bastante fajuta, eu diria, assim, ela não é tão sofisticada quanto outros exemplos que nós já trouxemos aqui ao longo do desse, para que as pessoas não tivessem que se abster de inventar daquilo que tanto gosta, mas é uma informação falsa. Se você recebeu aí, principalmente no seu Facebook, no seu WhatsApp, desconsidere, porque é uma desinformação, não condiz com nenhum tipo de recomendação oficial feita pelo Papa ou então pelo Vaticano, professor. Mesmo porque o Papa está agora, né, melhorando depois dos problemas de saúde, né? E certamente não ia querer fazer uma mudança tão radical. O que não quer dizer que você não possa fazer ali as recomendações da caridade. Só não espere para fazer isso só na quaresma. Faz isso a vida toda, não é isso? Pelo menos essa desinformação pode ter um pouquinho aí de educação para caso as pessoas queiram utilizar essas referências para que possa ter uma boa qualidade de vida e ajudar as outras pessoas também. É isso? Bom, vamos lá, que a gente tem mais coisa para falar hoje. Solta aí. Diego, você defende bem de que, na realidade, esse período onde a desinformação dissemina, ele tem muito em relação às dúvidas e aos questionamentos das autoridades. Você fala de várias dessas autoridades, mas especificamente você volta sempre a falar da própria autoridade da ciência, que ela está sendo questionada para isso. Parece que esse artigo que você selecionou para a gente aí, ele reforça essa sua opinião, não é isso?
Exatamente, professor, um artigo publicado na Lupa, no site da agência Lupa, né, agência de verificação, que é, na verdade, uma entrevista feita com um pesquisador da Universidade Federal do Rio de Janeiro, que trata justamente a respeito dessa relação, né, entre desinformação, saúde e a própria ciência como um todo. E aí, né, o pesquisador, o Igor Sacramento, esse que a gente vê aqui na foto, ele faz uma aproximação muito interessante com a própria ascensão de ondas populistas, não somente no cenário nacional, mas também no cenário internacional. Lembremos que o próprio Trump, naquele contexto de 2016, quando as fake news começam a fervilhar no debate público internacional, parte, obviamente, muito de um discurso populista, né? E como isso mina a confiança pública em torno de determinados temas que sempre foram relevantes ou que sempre foram, em alguma medida, inquestionáveis pela própria opinião pública. Então, um artigo assim, bastante didático nesse sentido. Ele faz essa aproximação muito bem feita entre o próprio movimento anti-vacina, então, de que maneira também que as próprias teorias conspiratórias se emaranham nesse universo, né? Lembremos que talvez as teorias conspiratórias sejam a versão pré-histórica da desinformação, tal qual a gente conhece hoje em dia, porque parte de uma narrativa que é logicamente plausível, portanto ela faz sentido, portanto ela tem o poder de convencer as pessoas e determinados grupos, e o que a desinformação tem hoje em dia é uma lógica muito semelhante a essa, com uma diferença principal, que é justamente a propulsão que as redes sociais deram para esse cenário que a gente vive hoje em dia, né? Então vale a pena a leitura desse artigo, vai estar disponível aqui no nosso link, porque são aproximações bastante importantes e que trazem ali uma luz bastante positiva, por assim dizer, para aquelas pessoas que querem compreender um pouquinho mais de que maneira que a desinformação atua e age sobre a gente nesse sentido. Diego, mas lembra para a gente, até baseado no artigo que você leu, porque eu acho que, né, as pessoas vão sentir até mais interesse de ler, mas por que especificamente a saúde, a desinformação da saúde, ajuda no populismo? Uma aproximação que o próprio autor desse artigo, o Igor, faz nesse artigo, professor, é a dificuldade de se desassociar as relações políticas e ideológicas, que em última instância tem muito a ver com a desinformação e da maneira como ela age, né? Você tem a desinformação como uma ferramenta política hoje em dia, não somente do ponto de vista eleitoral, mas do ponto de vista ideológico, ou do ponto de vista de político no sentido de ser, de agir publicamente. Então, ele faz esse recorte sobre a saúde, porque é onde justamente a desinformação pode ter uma incidência mais grave, né? A pandemia, por exemplo, foi um grande exemplo disso. Quando você tem ali uma ideologia, por exemplo, vamos colocar aqui, ele não cita nenhum tipo de religião, mas vamos supor que alguma seita, alguma coisa nesse sentido que proíba as pessoas de se vacinarem. Quer dizer, essa crença, e de novo a desinformação é um problema de crença, não um problema entre verdade ou mentira, essa crença, ela não somente coloca em risco a própria pessoa enquanto tal, mas também pode colocar em risco pessoas que estão ao seu redor, não é? Então, quando a gente fala da saúde, e principalmente na desinformação científica voltada para a área da saúde, é onde, muitas das vezes, os danos podem ser os mais graves. E a defesa que o autor faz é justamente dessa dificuldade muito evidente de tentar desassociar questões ideológicas e políticas com a própria ciência, porque tudo acaba ganhando uma dimensão emotiva e o lado racional, o lado científico, o método científico, na maioria das vezes, é deixado de lado ou é mais fraco, tem um argumento mais fraco para conseguir convencer essas crenças que, por assim dizer, já são dissonantes entre si, fazendo com que as pessoas somente acreditem naquilo que elas querem acreditar ou naquilo que elas já estão predispostas a acreditar. Poderia ser também, por ser a saúde, talvez um ponto tão sensível para as pessoas, algo que realmente a gente tem que estar preocupado o tempo todo, porque nós somos uma espécie frágil, né? Isso, de alguma maneira, essa fragilidade da gente perante a vida, perante a saúde, meio que eclipsa, deixa que a gente não enxergue os absurdos das questões ideológicas, dos seus paradoxos, as suas próprias contradições? Interessante o seu último termo, essa contradição, né? Porque o humano, ele é cheio de reclamar da vida, né? Mas
quando a ideia da finitude chega para o ser humano, é algo extremamente desesperador, né? Então, qualquer coisa que vem ao encontro desse ser humano, dessa pessoa, ele logo vai tentar correr para algum lado que vá trazer um certo conforto para ele. Na pandemia, de novo citando, que talvez seja o local onde a gente tem mais exemplos disso, e aí, nesse caso, não somente a desinformação maliciosa, ou a desinformação ruim, mas a quantidade de informações falsas que circularam durante a pandemia, receitando curas milagrosas. Então, a pessoa, no desespero, ela simplesmente optava por querer acreditar que, sei lá, limão com vinagre curasse da Covid, do que ter que esperar um ano correndo risco de morte para poder ter acesso a uma vacina e assim por diante, né? Então, de fato, a saúde ela ganha ainda mais um apelo emotivo à medida que as pessoas já tendem a acreditar, porque é mais fácil, porque é mais confortável para elas esse tipo de ação. E aí o populismo nada de braçada. Com certeza, porque o discurso populista é o quê? Falar aquilo que o público quer ouvir, independentemente se aquilo é verdadeiro ou não, se é agradável à opinião pública, se aquilo vai favorecer politicamente determinada pessoa, determinado político, obviamente que ele vai fazer um bom uso, entre aspas, para essa finalidade. Nós falamos aqui sobre natureza humana, não é isso? Vamos voltar isso agora no Fake Old. Pois é, eu gosto muito de falar sobre a natureza humana, voltar aos nossos primos, os nossos Homo sapiens, Homo erectus, aquela rapaziada que nos antecedeu e em que, em alguns casos, conviveu com a gente até a gente ficar aqui de forma exclusiva nessa espécie tão fraquinha, tão desorientada, tão brilhante, mas às vezes também não, tão cruel. E aí, uma das fake olds que existe, e eu sou dessa geração, que a gente aprendia que os neandertais foram talvez os homos que mais conviveram com os Homo sapiens antes da sua própria extinção. Eles têm sempre essas imagens, assim, meio de idiota, meio de troglodita, né? Essas caras, é uma maneira muito comum da cultura pop retratá-los como um pouco de idiotice, como alguma coisa menor. Pois é, pessoal, isso nada tem de verdade. Na realidade, até a minha geração, quando foi educada, né? Não a do Diego, mas a minha geração, você tinha uma ideia de evolução equivocada, que também vai buscar lá no seu histórico lá da eugenia, como se a raça humana, como os Homo sapiens, fosse uma espécie de última bolacha do pacote, que a gente fosse o mais evoluído de todos os homens. Portanto, o que nos antecede imediatamente, seriam os neandertais, seriam inferiores a gente. Por isso a gente coloca eles ali como menos inteligentes, meio bobões, como se fosse ali um sub-humano. Nada disso condiz com a realidade. Na realidade, os neandertais são conhecidos, inclusive, pela sua criatividade. Eles inventaram coisas importantes, como as roupas, por exemplo, né? Mesmo porque eles tinham que se proteger das intempéries, que eles viviam mais em lugares frios, né? Foram extremamente sociáveis. Recentemente se encontrou um fóssil de um jovem com síndrome de Down. E por que isso é importante? Porque, na realidade, ele estava ali com cerca de 20 anos, então significa que se ele viveu esses 20 anos, alguém ajudou ele, alguém cuidou dele. E essa espécie, né, esse tipo de homo, ele também foi responsável por obras artísticas, ele por rituais, ele tem muitas histórias que cada vez se descobre que de bobo ele não tinha nada. Talvez sejamos bobos nós que estamos levando o país, o mundo, à extinção. Pois é, então a gente tem que repensar essas notícias. Mas, vamos lá, antes que o programa acabe. Perante tudo isso, Diego, qual a dica que você deixa para a gente? Eu acho que a principal lição que a gente tira de tudo isso, professor, é conseguir olhar para os níveis de sofisticação da desinformação. Né? Como a gente até já adiantou lá na Ruim da Semana, a gente tem tanto desinformações que são muito bem planejadas, muito bem arquitetadas para uma finalidade. Na era da inteligência artificial, isso fica ainda mais evidente, e o que coloca em xeque digamos, a eficiência de simplesmente ensinar as pessoas
pessoas a saber identificar desinformação, não, porque às vezes isso chega a ser até tecnicamente impossível a olho nu, por assim dizer. Mas a gente nota também que, por mais que tenhamos desinformações bobinhas ou desinformações que nem foram tão bem arquitetadas assim, ela ainda consegue ter um alcance social significativo, como é o caso da Ruim da Semana, das 15 noções básicas de educação de convivência seriam o suficiente ali para substituir o jejum, ou seja, algo cristalizado já na história da Igreja Católica, como uma forma de penitência ali para os seus fiéis. Então, eu acho que a reflexão é justamente essa, se atentar para esses níveis de complexidade que a gente tem quando a gente está falando da desinformação. E isso também tem a ver com os neandertais. Pode ser bobinho a gente pensar, qual o problema a gente achar os neandertais uns bobões inferiores a nós. Na realidade, tem problema sim. Tudo isso é em verdade, tudo isso é brigar contra a ciência, contra as próprias crenças das pessoas, né? E isso definitivamente é algo que não é um bom sinal para nós. Talvez os neandertais não tivessem fake news. Um abraço para vocês, uma boa semana, um abração, Diego, e até semana que vem. Valeu, pessoal, professor, até a próxima.